Oi, gente! Essa é a apresentação do meu trabalho com o título A Importância da Pesquisa para a Formação de Professores Reflexivos durante a Disciplina de Estágio Supervisionado. Meu nome é Álvaro e isso aqui é um recorte do meu TFG. Como o título é muito grande, eu dividi ele em duas partes. A primeira parte é a pesquisa para a formação de professores, e ela indica que o nosso tema é formação de professores. Um ponto interessante é que eu fiz uma pesquisa sobre a importância de se fazer pesquisa. Então, com ela, a gente vai saber um pouco do papel da pesquisa e das reflexões, a partir dos saberes freirianos, ou seja, Paulo Freire vai ser o nosso principal referencial teórico. A segunda parte é a disciplina de estágio supervisionado. Então, ela responde onde que a pesquisa foi realizada. E nela, nós ouvimos alguns comentários de ex-estagiários, a partir de uma entrevista semi-estruturada, dessa forma respondendo como que a pesquisa foi realizada. O ponto que deu início ao interesse em realizar a pesquisa surgiu da experiência do pesquisador, ou seja, da minha experiência, que tive muitas dificuldades quando eu fui cursar a disciplina. Uma delas é a dicotomia entre a teoria e a prática, ou seja, é quando os alunos dizem que o estágio é a parte prática do curso e que as outras disciplinas são a parte teórica. E essa questão cai para um grande problema para a formação da identidade do professor, que no meu caso segui como uma imitação da professora que estava dando aula e acreditem, eu fiz até ditado de conteúdo de física. E eu também percebi essas dificuldades em comum nos outros estagiários. Então, após essa experiência, eu me deparei com o professor pesquisador e com a reflexão crítica freiriana. De acordo com Andrade, por meio da pesquisa, o estágio permite a assimilação da teoria e da prática, sendo um momento de concretude da profissão. Visto dessa maneira, o professor, pela intenção e pela competência, será sempre um pesquisador. Portanto, como a pesquisa possibilita ao aluno uma leitura da realidade e a construção de possível intervenção sobre ela para sua superação e transformação, Silva completa que a disciplina de estágio supervisionado deve se integrar às atividades de pesquisa e de extensão. Então, eu me fiz a seguinte pergunta: qual é a importância da pesquisa para a formação de professores reflexivos durante a disciplina de estágio supervisionado? E para respondê-la, eu fiz a hipótese de que a pesquisa é de extrema importância, uma vez que ela colabora para a superação da dicotomia entre a teoria e a prática e para a construção da identidade do estagiário. E assim a gente chega na metodologia, com dois pontos importantes. O procedimento foi uma pesquisa de campo, e ela foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada com os ex-estagiários, para obter informações sobre as experiências que eles tiveram. E a abordagem é qualitativa. Assim, as respostas foram analisadas com foco para a importância que eles dão para a pesquisa. Em suas respostas, nós vimos que as pesquisas podem ser diversas, como iniciação científica, o PET, a residência pedagógica, TCC, PIBID e até pesquisa na própria escola em que eles deram aula. Em relação a isso, Tardif diz que as pesquisas podem proporcionar uma alteração nas ações, uma prática reflexiva para aprimorar a própria prática. Essas pesquisas sobre si mesmo criam soluções e novos modos de agir no mundo. Ou seja, relaciona a teoria e a prática. Então, as respostas deles foram organizadas nos tópicos da tabela 1. Nas suas respostas, uma que eu achei interessante foi a do estagiário 2, que ele falou: eu acho que se o estágio fosse num formato de iniciação científica e o supervisor do estágio deveria ser tipo um orientador de C, corroborando para as ideias apresentadas na pesquisa. Em acordo com isso, Pimenta e Gonçalves concebem que o propósito do estágio é de permitir ao estagiário uma aproximação à realidade na qual ele vai atuar. Deste modo, o estágio se afasta de uma compreensão de que ele seria só a parte prática do curso. Para isso, o estágio deve ser visto como pesquisa. Outro ponto que foi muito importante em relação à pesquisa foi o comentário deles em relação ao programa PET. O estagiário 12 disse que nós refletimos sobre o nosso papel e sobre aquilo que nós estávamos fazendo enquanto eles estavam lá no PET. E o estagiário 9 disse que, então, com relação a falar sobre física, falar sobre ciências, eu devo muito ao PET, porque lá eu pude, por conta da autonomia também que a gente tem,
exercitar essas habilidades. Então nós podemos ver que o estágio, ele, a partir de uma perspectiva de pesquisa, colabora para a superação da dicotomia que os estagiários têm entre teoria e prática, e colabora também para uma construção da identidade do professor, do estagiário. Então, com essa pesquisa, nós descobrimos algumas das importâncias de se realizar pesquisa durante o estágio. E por fim, essas são as referências que eu usei para o meu trabalho.